Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. O tempo. Será que temos tempo para pensar no tempo? Será que olhamos para o tempo com a benevolência de conceder a ele algum tempo na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, no nosso interesse? O tempo que a gente fala tanto que não o temos. O tempo que passa, o tempo que vai embora, o tempo que quando a gente percebe, ele ali já não está mais. Mas de que tempo nós estamos falando? Afinal, o que é o tempo? Se eu falar para você que o tempo, ele não existe. Muitos teóricos, pensadores da história, olharam para o tempo como algo cronológico. Um reloginho que passa e se repete. Muitos outros pensadores olharam para o tempo como algo da produção humana. O tempo, ele é histórico. Ele faz parte das eras, das épocas históricas, da cultura, ou seja, daquilo que se produz. Outros, já da física, vão olhar o tempo na sua relação com o espaço, na sua relação com o universo, na sua relação com a natureza, com aquilo que se move, com aquilo que acontece. Mas na realidade, o tempo não existe. Porque o tempo, ele é fluido. O tempo é algo que acontece a todo momento com a fluidez. Sabe aquele rio que está passando, e você fica ali, você volta 10 anos depois e o rio está ali. Mas não é mais a mesma água, não é mais o mesmo rio, não é mais a mesma margem, não são mais os mesmos peixes, não é mais o mesmo tempo. Porque essa fluidez dele é permanente. Mas não é só por isso que o tempo não existe. O tempo também não existe porque ele está vinculado diretamente ao viver. O tempo, ele se cola ao viver. Sabe aquela coisa do queijo com goiabada? Tem gente que não gosta de queijo, tem gente que não gosta de goiabada, mas come o queijo com a goiabada. Porque ali é como se fosse o casamento perfeito. E o tempo, ele faz essa relação com a vida. Ele depende da vida efetivamente para ele existir. Sem vida, não há tempo. Quem disse que o tempo aconteceu se ali não houve a vivência? Então o tempo, ele está ligado diretamente ao nosso viver, à nossa vida, à nossa experiência. Só é possível mensurar alguma coisa no tempo, só é possível registrar alguma coisa se há a experiência. Se você efetivamente vivencia algo. Se não há a vivência,
o tempo ele não ganha existência. Tem uma elucubração no meio científico muito interessante, proposta por alguns físicos, alguns estudiosos da área, que dizem o seguinte: se existir uma pedra num lugar muito longínquo, uma ilha, por exemplo, que ninguém nunca pisou, é uma ilha tão longínqua que não tem animais, não tem pessoas, não tem seres humanos, nunca ninguém pisou, nunca ninguém foi lá. Ou então num lugar de polo desse, polo norte, um lugar bem longínquo, difícil acesso, não tem nada, nem ninguém, nem nenhum animal. Mas existe lá uma pedra, está lá apoiadinha numa outra pedra. De repente, numa fração de segundo, essa pedra cai. Ela rola por ação ali da erosão, por ação de uma corrente de vento, alguma coisa que leva essa pedra a cair. Mas ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém presenciou, ninguém viveu, ninguém experimentou. Isso não afetou nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Ninguém testemunhou aquilo. Para essa corrente, aquele movimento não existiu. Alguns vão dizer que a pedra, aquela pedra, ela não existe. Porque ninguém a experimentou. Ela não está vinculada a nenhuma vivência. Ela não se vinculou a qualquer história. Claro que isso é quase metafórico, porque, obviamente, que aquela pedra ela faz parte de um contexto maior. Ela tem alguma importância naquele local que ela está, naquele formato, enfim, ali existe um sentido para aquilo que a gente, obviamente, não vai alcançar. Mas, metaforicamente, é isso. E o tempo também, óbvio que o tempo ele é muito maior do que nós. Ele é muito maior do que qualquer experiência. Ele transcende tudo. Ele transcende o universo, ele transcende toda a existência. Mas quando a gente fala do tempo, para nós seres humanos, ele não existe. Ele ganha sentido. Ele passa a existir. A existência dele, ela não é independente de tudo. Ela precisa se vincular a uma experiência, a uma vivência. Ele depende da vivência, o tempo. E aí sim, quando ele se vincula a uma experiência, a uma vivência, a algo que passa a fazer sentido, você tem a produção da existência, a existência da vida. E aí o tempo ganha, então, existência também. Olha que coisa interessante essa vinculação do tempo com a vida. A vida ela tem uma importância tão grande que ela produz existência ao tempo. A vida é tão poderosa, ela tem tanta significância, que ela faz o tempo existir. A
A vida não é só o fato de termos um coração batendo. A vida não é só o fato de termos um cérebro pensando. A vida não é só o fato de estarmos no mundo, de irmos, virmos. Não é só o fato de trabalharmos, não é só o fato de observarmos o sol nascendo e se pondo. O sol nascendo e se pondo. A vida, ela tem uma grandiosidade muito maior. Ela produz o tempo. Ela produz existência. Ela faz tudo que está ao nosso redor ganhar significado, inclusive nós mesmos. Se a gente sobrevive apenas, a gente não consegue dar esse sentido. Se a gente passa apenas, a gente não consegue trazer essa semântica existencial. E aí, óbvio, se a vida tem tanta importância e se ela produz a existência do tempo, existem alguns elementos que são fundamentais na percepção da vida. Vamos falar de 3. Tem mais, mas vamos falar de 3. 3 que fazem essa clarificação do que nós estamos falando, dessa relação da vida com o tempo. Primeiro, as prioridades. Viver é, sobretudo, estabelecer prioridades. Uma vez eu escutei uma palestra, um grande pensador palestrando, e ele falou o seguinte: olha, é muito comum que as pessoas falem: eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar aquilo, eu não consigo achar tempo para fazer algumas coisas, não consigo achar tempo para fazer coisas que eu gosto, eu não consigo achar tempo para fazer as coisas que eu mais gosto, eu não consigo ter tempo para amar, eu não consigo ter tempo para descansar, eu não consigo ter tempo para não fazer nada. E aí esse palestrante ele falou o seguinte: isso não existe. Isso é uma ficção que você produz para você mesmo. Isso é uma justificativa para você sobreviver. Ou seja, realizar todas as tarefas e atividades, compromissos que você tem que fazer. Que você assumiu compromisso, ou que vai te trazer algum retorno financeiro, profissional, enfim. Mas, como eu falei agora há pouco, sobreviver não é viver. Se você só sobrevive, você não dá significação ao tempo, você não dá existência ao tempo. Fatalmente, o que será da sua vida se não há tempo nela? Então, esse palestrante falou o seguinte: isso é uma justificativa, uma ficção. Não ter tempo para isso ou para aquilo ou para aquilo outro. Você pode não ter prioridade.
Você pode não estar estabelecendo as prioridades efetivamente para aquilo que você precisa ou para aquilo que você quer intimamente. Para aquilo que te satisfaz, para aquilo que quebra os seus paradigmas, para aquilo que te reconstrói, para aquilo que te dá significação ao tempo, que te dá sentido à vida. E aí você faz todas as outras coisas. E aí você passa um dia exaustivo, trabalhando, fazendo, acontecendo, realizou tudo, venceu todas as etapas, fechou todos os processos. Mas você chega no final do dia, pum! Agora é hora de dormir. Me resta agora dormir. Bem, o que foi o seu dia? Qual o sentido desse seu tempo? 24 horas. Qual o sentido desse seu tempo? O que ele te trouxe? Ele se vinculou à vida? Claro, a vida é isso, é acordar, tomar café, sair correndo, trabalhar, leva a criança, traz a criança, faz isso, faz aquilo, não sei o que, entrega um negócio. A vida é isso. Bem, se a vida é isso, o tempo não existe. Mas, se a vida é isso e mais algo além disso, o tempo, você cria a existência do tempo. Eu não diria que isso seria viver, mas sobreviver. Claro que aqui, nessa existência mundana, você vai ter que fazer coisas para sobreviver, mas precisa fazer coisas para viver. Hoje eu consegui chegar, sentar, para ver o pôr do sol. Nossa, eu não fazia isso há 5 anos. Aí você traz um sentido. Você transcende aquilo que é a sobrevivência. Você não precisa do pôr do sol para sobreviver. Percebe a diferença? Você não precisa daquele prato especial que você quer fazer para sobreviver. Mas isso traz um sentido. Então, não ter tempo não é a questão. Porque se o tempo não existe, ele ganha existência com a vida, a questão não é o tempo. Não são as horas, não são os minutos, não são os segundos. A questão é prioridades. Estabelecer prioridades é um dos pontos fundamentais para você dar significado, existência, semântica, historicidade ao seu tempo. Quando você estabelece prioridades de vida, da vivência do viver, não só do sobreviver, você faz o tempo existir. Além das prioridades, um segundo ponto é a finitude. Uma das maiores questões colocadas, uma das maiores interrogações colocadas pelo tempo é a ideia de finitude. Eu tenho até 2 horas da tarde para resolver isso. É a finitude.
É o limite. Eu estou com 80 anos. Eu já passei da média, da expectativa de vida do brasileiro. É o limite. É a finitude. É aquilo que se aproxima de nós e que nos furta o tempo, a existência, a vida. A finitude, ela é um dilema. A finitude, ela é o incerto. A finitude é aquilo que, apesar de ser um incerto, é a única certeza que nós temos. Ou seja, é aquilo que não te pertence, que não é você, mas que te inscreve, te faz ser sujeito, porque a condição primordial do sujeito é a finitude. Quando aquele embriãozinho começa a se desenvolver e a mãe vai criando a barriga da gestação, o milagre da vida. Ali existe um caminho. Esse caminho chama-se morte. Finitude. Mas a morte que eu estou falando aqui, ela não é só a morte material. Ela não é só a morte física. A finitude, ela é o muro. Ela é a sua impotência. Ela é o passo atrás. Ela é a dúvida. Bote aqui. Bote aqui um peso de 300 quilos. Será que eu consigo levantar um peso de 300 quilos? Alguém consegue. Você vai nesses campeonatos aí de halterofilismo, né? Peso, levantamento de peso, você vai ver. Mas eu não consigo. Algumas pessoas conseguem sorrir diante de determinadas situações, outras não conseguem. Umas conseguem amar incondicionalmente, outras não. Uns conseguem vislumbrar o amanhã, outras não. Isso é a finitude. É a gente olhar ao nosso redor e perceber que existem muito mais coisas para além de nós. Nós somos um grão de areia. Vá no centro de São Paulo no horário de pico, no meio da avenida ali, da praça, e observe milhares de pessoas passando e esbarrando em você, e para lá e para cá, e correndo. Quantas vidas existem ali? Quantas histórias? Algumas daquelas pessoas vão trocar um olhar imediato com você por 2 segundos e nunca mais irão atravessar a sua vida. Você nunca mais irá vê-la. São milhares de pessoas. Em São Paulo,
no Brasil, na América do Sul, no planeta, o universo. Qual é o nosso tamanho diante do Sol, da Via Láctea, do universo? Isso é finitude. E o terceiro ponto, a evolução. 3 pontos que eu estou falando aqui, que o tempo, que a questão do tempo nos traz, as prioridades, a finitude e a evolução. Tempo. Assim, você está num programa de televisão e o cara fala assim, você tem que responder uma pergunta. Tempo! Aí o reloginho começa a contar. Numa orquestra, tempo. Na mesa do escritório, tempo. Almoço. O tempo, ele tem uma evolução. Ele caminha. O que eu falei aqui no início? Ele é fluido. Ele é fluido. Olha, Cazuza já nos falou. O tempo não para. Lembra disso? Não pode esquecer isso não. Mas o que isso implica em nós? Essa fluidez, ela precisa querer dizer alguma coisa? Tudo passa assim com a maior facilidade? Qual é a razão disso? Evolução. Evolução. A criança com 2, 3, 4 meses de idade, ela não consegue ficar em pé, se equilibrar direito. Mas depois de uns meses ela começa a engatinhar. Depois ela começa a andar. Depois ela começa a correr. Depois ela começa a andar de bicicleta. Ela tira carteira de motorista. Depois vira um piloto de avião. Depois vira um maratonista. Uma criança, um bebê não faz isso que eu fiz agora aqui. Não vira estrelinha. Porque evolução. Se dar existência ao tempo, se dar sentido ao tempo, não estiver vinculado à evolução, qual o propósito? Não é repetição. A repetição, ela acontece. A repetição acontece porque ela é um ciclo de oportunidades. Você sabe que amanhã vai ser um novo dia. Maravilha. Uma nova oportunidade. Mas para que você fazer tudo exatamente da mesma forma? Tem um filme espetacular chamado Feitiço do Tempo. Filme antigo. Feitiço do Tempo. Em que o personagem principal, ele acorda todo dia no mesmo dia. Então, de princípio, ele não entende bem porque ele passa o dia, faz tudo que ele tem que fazer, vai para o trabalho e tal, fala com as pessoas, conversa. Final do dia e tal, vai lá, se arruma, toma o seu banho e vai deitar. Acontece que, quando ele acorda no dia seguinte, ele faz a mesma coisa, vai lá, se organiza e tal para sair. Bum! Quando ele sai, ele começa a perceber que está tudo igual.
Mas às vezes as coisas são tão iguais na nossa vida mesmo que ele vai. Mas quando isso começa a se repetir todo dia, ele dorme e tal, e acontece as mesmas coisas, ele encontra com as mesmas pessoas, ele pega o mesmo ônibus, no mesmo horário. Ele fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. É isso. E aí ele pergunta, vem cá, que dia é hoje? Ah, hoje é o dia tal. Não, mas o dia tal foi ontem. Não. Hoje é o dia tal. E aí ele percebe que o tempo está voltando para o mesmo dia. No início é divertido, ele já sabe o que vai acontecer. Ele pode fazer as besteiras que ele quiser, porque no dia seguinte começa tudo de novo. Mas chega uma hora que se torna insuportável. Porque é tudo igual. E porque nada vai evoluir. E porque nada faz sentido e nada é diferente. Então a evolução é um dos pilares do tempo e, consequentemente, da vida. É preciso evoluir. Se tem alguma coisa que dá significância ao nosso tempo, à nossa vida, que traz existência a essa cronologia temporal, emocional, social do nosso viver, é evoluir. Ter um pouco mais de conhecimento, ser um pouco melhor, aprender um pouco mais, colaborar mais profundamente, evoluir. Quero que você se lembre disso. 3 pilares da significação do tempo, da produção de existência do tempo e da vida. Prioridade, finitude e evolução. Tem uma história muito interessante que contam por aí, que é o seguinte, que o tempo, ele é o melhor dos mestres, o melhor. Ele nos ensina tudo. Ele nos faz perceber tudo. Nada melhor do que o tempo, não é isso que a gente fala? Mas ele também é o mais cruel. Porque no final ele mata todos os seus discípulos. Interessante. E se nós vamos morrer, vem o maior do dilema do tempo. Se nós vamos morrer mesmo, por que ser bom? Por que fazer as coisas certas? Por que evoluir? Ser bom é estar debruçado na ética, em uma vivência ética, de respeito ao outro, a si mesmo, e a tudo que faz parte da sua história. Nós poderíamos conversar 2 horas sobre a importância e a justificativa de ser bom no mundo. Nós vamos fazer isso numa outra oportunidade. Mas, no momento, podemos entender que é tão importante ser bom na sua vivência porque o tempo, ele, historicamente, ele tem 3 dimensões. Passado, presente, futuro.
Passado é a sua memória, é a sua história. É o que você escreveu, é quem você foi. É o que você viveu. É o que você tem para contar. É o seu acúmulo de experiência, é o passado. O presente, que é o aqui e o agora. É a ação. Presente é a ação. Presente é lançamento. É se jogar. É estar na vida. É estar no surf. Presente é isso. Futuro é planejamento. É expectativa. É vislumbre. Ora, se você tem história, se você age, se você planeja, sonha, a forma da sua existência no mundo vai impactar em cada uma dessas coisas. Qual é a sua história? Quais as consequências das suas ações? O que você está plantando para o futuro? Já respondi por que é importante ser bom. Entendeu? Então o tempo ele tem 3 dimensões. A forma como você vivencia a sua vida, a sua história, a forma como você dá existência e significação ao seu tempo, vai influenciar no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Só que isso depende de uma coisinha simples, rapaz. Coisinha simples chamada desejo. O desejo é uma mola mestra. O desejo é uma força, uma energia gigantesca. Você tem que desejar. Você tem que desejar produzir história. Você tem que desejar agir. Você tem que desejar planejar, sonhar, expectar. Você tem que desejar ser bom, inclusive. Desejar não quer dizer que você consiga plenamente aquilo, que você faça aquilo com perfeição. Não é isso. Muitas vezes você vai desejar e vai se frustrar. Vai desejar e vai errar. Vai falhar. Mas se você deseja, se é do seu desejo, é possível. Se é possível, é vida. Se é vida, há significação para o tempo. Então é uma fórmula. É uma fórmula sem ingredientes. Pronto. É uma fórmula sem ingredientes. Porque basta desejar. O que vai vir, aí você vai vendo. Aí você vai vendo. Não há fórmula para o tempo. Não há fórmula para o tempo. Olhe para o Big Bang. Lá na Inglaterra, aquele prédio tem um relógio grandão. Tem 3 ponteiros. Segundo, minuto, hora. Cada ponteiro depende do outro. Se o segundo não funcionar, o minuto não vai funcionar, a hora não vai funcionar. Então isso tem que estar atrelado. A fórmula é essa. É o desejo. Desejo da vida. Desejo de dar significação à sua vida. É fazer
essa sincronicidade no seu tempo, como o é no relógio. Segundo, minuto, hora. Um vai funcionando, vai puxando o outro, vai levando, e no final tudo dá certo. Mas se um ponteiro sair do eixo, acabou. Nesse caso nós estamos falando do desejo. A fórmula é essa, não tem. Me passa aí, me passa a receita. Me passa a receita para dar significação à vida. Não. Não. Você deseja? Há desejo. Pronto. Obviamente que isso envolve emoções. O tempo ele não é só cronológico, gente. Não é só o tic-tac. É o tic-tac, é o tic-toc, é o toque-toque. O tempo é tudo isso. O tempo é o que você enxerga nele. Ora, você não consegue chorar, você não chora às vezes por uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Você não, às vezes numa fila de banco, numa fila qualquer, você passa ali 40 minutos, parece que você está ali há 6 horas. E às vezes você vivencia ali um momento maravilhoso, uma coisa que você gosta, meu Deus, passou, acabou, tem que ir embora. Nossa, mas tá tão bom. Parece que voou o tempo, voou. Você fica 4 horas ali naquele lazer, parece que foi 20 minutos. Então o tempo ele envolve uma dimensão emocional, uma dimensão espiritual, uma dimensão virtual, que não está lá nos 3 ponteiros também. O tempo ele envolve a contemplação. Você conseguir enxergar a sua vida. Enxergar a sua vida, olhar para ela. Olhar para a sua vida. Olhar para essa significação que você está dando ao tempo. E a ação, como eu falei. Isso tudo numa perspectiva ética. Porque lembrem-se da evolução. É preciso respeitar os limites. Olha a finitude aí. É preciso estabelecer prioridades. Olha a prioridade aí. É preciso saber o que é certo e o que é errado. O joio do trigo. Então esse desejo ele tem que estar numa bacia ética, num plano ético, num mar ético. E exige de você sobriedade. Se você se aliena de você mesmo, se você se aliena da sua própria existência, se você se ignora, ignora o tempo, ignora a vida, voltamos ao início do nosso bate-papo, você vai apenas sobreviver. E a temperança, que é o equilíbrio disso tudo. Falando assim é tão bonito, né? Parece que tudo dá certo. Mas não dá. Isso tudo é uma teoria. Que quando a gente vai para segunda-feira, acabou. Quando a gente vai pagar o boleto, acabou. Quando a gente tem uma briga com alguém que a gente ama, acabou. Então a temperança, ela é o tempero. Meu amigo, bota uma dose de sal além da conta na feijoada. Mas bota. Você vai virar lá, pum, a tampa caiu. Rapaz, o que eu vou fazer? Aí você vai experimentar. Deus, esse negócio não vai dar bom. Aí você não bota sal nenhum na couve,
enche a mesa de laranja, bota a batata na feijoada para puxar o sal. Olha aí. Mas já era. Esse equilíbrio, essa temperança, ela vai ser a balança dessa relação do tempo e da existência, do tempo da vida. Do passado, do presente e do futuro. Ela vai ser a sua instrução para você ser bom, para você conseguir evoluir, para você olhar com carinho para a sua finitude. Ela vai te ajudar a escolher as prioridades, a temperança. Ela vai te colocar num plano ético, porque o equilíbrio é ético. Ele consegue fazer você achar ali o ponto. Então, o desejo de produzir a existência do tempo e da vida passa pela ética, pela sobriedade e pela temperança. Mas não tem forma que você possa, então, achar essa mágica existencial de dar vida ao seu tempo. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. A apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.